Graça e paz, povo abençoado. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade a essa prática antibíblica chamada dízimo, ok? Vamos falar um pouco mais sobre essa prática aí adotada pelos pastores, pelos pais das igrejas. Vamos ver, quando eu falo pais das igrejas, são as igrejas catedrais, né? Os templos, né? Não a igreja de Cristo, né? Porque a igreja de Cristo ela tem um só cabeça, que é Cristo. O tema do nosso vídeo hoje: Deus nunca recebeu dízimo em forma de dinheiro, mesmo já existindo dinheiro. E Yahshua, ou Messias, ele não veio revogar a lei. Ele veio para cumprir. Após a sua morte de cruz, ele deu fim a ela. Hebreus 7:5. Conforme a lei de Moisés, eles usam muito Hebreus para dizer que no Novo Testamento está sendo estipulado a cobrança de dízimo. Não é isso. Hebreus 7:5, conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que são descendentes de Levi têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo, da tribo de Levi, né? Eles recebem dos seus próprios patrícios, né, dos seus irmãos, dos judeus. Embora estes também sejam descendentes de Abraão, inclusive usufruí-lo, né? Eu quero ler aqui Deuteronômio, capítulo 26, o versículo 12 em diante. Olha só. De 3 em 3 anos, junte a 10ª parte das colheitas daquele ano e dê aos levitas, não é aos pastores, é aos levitas, né? Ao estrangeiro, aos órfãos e às viúvas que moram na sua cidade, para que tenham toda a comida que precisarem. Não é dessa forma que nós vemos hoje, né? Versículo 13. Depois, na presença do Senhor nosso Deus, você dirá o seguinte: entreguei aos levitas, não é aos pastores, aos levitas, aos estrangeiros e aos órfãos e às viúvas a parte da minha colheita que pertence a ti. Obedeci a todos os teus mandamentos. Então aqui é lei, né? É lei, né? Não deixei de cumprir nenhum deles e fiz tudo o que mandaste a respeito do dízimo. Ou seja, dentro dessa lei, o dízimo estava, mas eles faziam tudo conforme estava escrito na lei. Sua finalidade estendia-se à manutenção do templo, amparar as viúvas, os órfãos, os necessitados. Tanto é que hoje, se você falar para um líder religioso que ele vai pegar o dízimo e dar ao pobre, ele diz que não pode. Mas a Bíblia diz que você pode amparar o necessitado. Sua finalidade, a finalidade da entrega do dízimo, né, estendia-se à manutenção do templo, amparar as viúvas, os órfãos, os necessitados e o estrangeiro, com os mantimentos necessários. Deuteronômio, capítulo 26, o versículo 11 e o versículo 12. O dízimo, ele nunca foi em dinheiro, Sempre estava relacionado a terras herdadas pelos israelitas e suas respectivas produções animal ou vegetal, grãos, rebanhos, enfim, né? Mas não era nada em forma de dinheiro, como os dias de hoje. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Todos os anos juntem uma 10ª parte de todas as colheitas. Nunca foi dinheiro. Quem criou esse negócio de dar dízimo em forma de dinheiro foram os pais das igrejas, depois dos apóstolos, né? Levítico capítulo 27, versículo 30. Levítico capítulo 27, versículo 30 e 32. E não se tem registros bíblicos de dízimos dos ganhos em dinheiros, né, ou em dinheiro, oriundos de rendimentos de outras profissões da época, né, como os comerciantes, carpinteiros, construtores, pescadores, mercadores
atividades assalariadas e etc. E existia sim o dinheiro. Eu quero ler uma passagem aqui que está em Levítico, capítulo 27, no versículo 2. As seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma pessoa que foi separada para o serviço do Senhor Deus, quiser ficar livre do seu compromisso, ela pagará um preço certo. Versículo 3. De acordo com a tabela oficial, os homens de 20 a 60 anos de idade pagarão 50 barras de prata. Era a forma de dinheiro, mas era dinheiro. Mas esse dinheiro não chegava para substituir o dízimo. Né? Versículo 4. E as mulheres da mesma idade pagarão 30. Então você vê que havia dinheiro em espécie diferente, é claro, né? Êxodo capítulo 30, versículo 14 ao 16. Está lá, você pode ler. Gênesis capítulo 23, versículo 15 e 16 também, você pode ver que havia dinheiro. Gênesis 23, 15. Escute, meu senhor, o terreno vale 400 barras de prata. O que é isso entre nós dois? Vá e sepulte ali a sua mulher. Versículo 16. Abraão concordou e pesou a quantidade de prata que Efron havia sugerido diante de todos, isto é, 4,5 kg, de acordo com o peso comum usado pelos negociantes. Então, uma forma deles negociarem era o ouro, a prata, enfim, era a forma de dinheiro que eles tinham, né? Então, as exceções, né, para dizimar em dinheiro ocorriam quando o dizimista demonstrava interesse em ficar com parte do bem. Dessa forma, teria um acréscimo de 20% sobre o valor dos bens dizimados. Está lá em Levítico, capítulo 27, o versículo 30 ao 32. A outra situação ocorria quando era dificultosa a entrega dos bens produzidos, dízimos, né? Aqui o dízimo original. Né? Quando era muito longe o lugar, né, eles poderiam vendê-los e transformá-los em dinheiro, apresentando-o no lugar determinado e, chegando lá, adquirir outros bens para substituí-los. Inclusive, poderia comer dos mesmos. Está lá em Deuteronômio, capítulo 14, no versículo 24 ao 26. Então, se o lugar fosse longe, você podia vender os alimentos, mas quando chegasse lá, tinha que comprar alimentos de novo. Em ambos os casos, o dízimo estava ligado aos frutos da terra, alimentos. Agora, meu querido, a mudança da lei. A mudança da lei. O apóstolo Paulo, ele tratou da mudança de sacerdócio, apontando para Cristo, né, como sacerdote perpétuo. Está lá em Hebreus capítulo 7, do versículo 23 ao 28. Inclusive, afirmando que, mudando-se o sacerdócio, seria necessário a mudança da lei. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Então, cujo novo pacto seria muito melhor. Hebreus capítulo 7, versículo 22. Né? E com melhores promessas. Hebreus 8, versículo 6. Cristo, como o sacerdote eterno, não veio da tribo de Levi, mas de Judá, que não tinha a incumbência de receber dízimos. Nem tampouco havia sacerdotes. Está lá em Hebreus capítulo 7, versículo 14. Ora, os pastores da atualidade vieram da tribo de Levi? Vieram. Hebreus capítulo 7, versículo 5. Leia lá. Não vieram. Então, usurpam a função de receber dízimos, preferindo o velho pacto. Então, eles são usurpadores e preferem aplicar o antigo pacto. Claro, né? Introduzir na igreja cristã as práticas da lei mosaica, mesmo que seja só o dízimo, pode contaminar todo o intento de Cristo para a sua igreja viva, como corpo, né? Corpo vivo, orgânico. Conforme o apóstolo Paulo mencionou em Gálatas capítulo 5, versículo 9,
em que um pouco de fermento leveda a massa toda, os apóstolos não exigiram e não recebiam dízimos, e tampouco ensinaram aos convertidos em Cristo a lei mosaica, pois foi por ele, pelo próprio Cristo, abolido. Romanos capítulo 10, versículo 4 e Efésios capítulo 2, a partir do versículo 15, né? Então, para confirmarem que o dízimo é ensinado no Novo Testamento, seus defensores citam Mateus 23, 23. Mas não percebem que todas as finalidades da lei ainda estavam vigentes enquanto Jesus vivia com a natureza humana. E assim, todas as ordenanças da lei deveriam ser praticadas, inclusive por aqueles que está lá em Mateus capítulo 23, 23, os quais Jesus os repreendeu severamente, porque eles estavam dizimando, conforme a lei, né, alimentos, né, endro, cominho e hortelã, mas eles não tinham misericórdia, né? E eles citam também Hebreus 7, do 1 ao 10. Só que o foco desse texto não é estabelecer o dízimo no cristianismo, mas afirmar que o menor é abençoado pelo maior, Hebreus 7,7, referindo-se ao sacerdócio de Melquisedeque, relativo ao de Arão, que era fraco, e canalizando para o estabelecimento de um novo sacerdote, que é Hebreus capítulo 7, versículo 27 ao 28. Que mudando o sacerdote é necessário que haja mudança na lei, Hebreus 7,12. Então, meu querido, a carta aos Hebreus é para mostrar a superioridade de Cristo. Mediante o novo pacto, afirmando que o que se torna antiquado e envelhece perto está de desaparecer, que era a lei levítica, Hebreus capítulo 8, versículo 13. E também eles usam também uma parte também do Marcos 12, 17, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não há menção aqui sobre dízimos. Jesus, ele está ensinando aqui, a igreja, os irmãos ali daquela era, deve respeitar a autonomia do Estado, que era César, não usurpando suas atribuições e vice-versa. Enquanto nós, cidadãos, estamos vivos, nós estamos submissos também às leis das nações. No caso, eu, brasileiro, tenho que submeter às leis do Brasil. Então, é isso que Jesus está ensinando aqui em Marcos. Não tem nada falando sobre dízimo. O dízimo e os apóstolos. Ainda segundo os dizimistas, os apóstolos não ensinaram o dízimo porque já era prática dos judeus. E não há evidências bíblicas que o dízimo, foi revogado. Citam Atos, capítulo 21, versículo 20. Ora, como revogar o que não está mais em vigor? Ademais, porque não requerem provas no Novo Testamento da revogação de cada uma das centenas de normas e ordenanças do Velho Testamento. Por que só o dízimo? Mas exigem somente concernente ao dízimo. Não é muito estranho isso? Se o dízimo fosse bíblico no tempo da graça, seus praticantes também deveriam não comer carne de porco. Está lá em Levítico, capítulo 11, versículo 7. Deveriam praticar a circuncisão. Está lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 23 ao 27. Apedrejar os adúlteros. Ou não tem adúlteros hoje? Levítico, capítulo 20, versículo 10. Não comer frutos do mar. Quem come frutos do mar aí? Eu como. Levítico 11, versículo 10. Oferecer holocausto. Não é lei? É lei. Gênesis 22, versículo 3. Não tirar a barba. É lei também. Está lá junto com o dízimo. Levítico, capítulo 19, versículo 27, e etc. São muitas leis. Todos esses atos e demais ordenanças e estatutos da lei mosaica são bíblicas também. Malaquias 4:4. E por que seus apoiadores aboliram as mais de 600 outras práticas da lei e só interessam para eles a prática
impositiva do dízimo, que faz parte, sim, da lei. Por que que eles aboliram todos os outros 600 e só ficaram com essas práticas aí? Então, o fato é que o dízimo tem enriquecido sem medida muitos líderes, enquanto o povo em geral não se beneficiam das referidas promessas e continuam pobres. Rico mais rico e o pobre mais pobre. A Igreja de Cristo precisa permanecer na doutrina cristã apostólica, Atos capítulo 2, versículo 42, e não na lei mosaica. Como diz lá em Lucas capítulo 16, versículo 16, a lei e os profetas vigoraram até João. Então, meu querido, se a lei e os profetas vigoraram até João, João está vivo até hoje para a lei estar vigorada ainda? Então, meus queridos, eu espero que esse estudo tenha somado aí no entendimento contra essa prática antibíblica de receber dízimo dentro da nova aliança, com todas essas referências que nós colocamos aqui, né? Mesmo mostrando que Cristo, ele é o sacerdote imortal e ele é da tribo de Judá, e da tribo de Judá nunca foi ordenado a receber ou entregar dízimo. Dizendo ainda que lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, a lei termina em Cristo. Mesmo mostrando em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 15 em diante, que no corpo de Cristo a lei foi abolida. Mesmo com tudo isso, eles ainda continuam nessa prática. Por quê? Porque isso enriquece esses líderes e eles não vão abrir mão. Eles nunca vão contar para vocês as verdades referentes ao dízimo dentro da nova aliança, porque eles não querem perder os benefícios. Fico por aqui, meus queridos, seu irmão em Cristo Orlando, canal Removendo o Véu Mosaico. Se você não é inscrito ainda, faça sua inscrição, ajude o canal a crescer e compartilhe a mensagem. Graça e paz.